culto de gratidão, de louvor e adoração ao nosso Deus. Você possa rasgar o seu coração diante dele, agradecendo por mais uma semana que o Senhor cuidou de nós, cuidou das nossas vidas. Mais uma semana em que não faltou o pão de cada dia na nossa mesa, mais uma semana de amor, de cuidado do nosso Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. É para Ti, Senhor. É para Te adorar, é para Te bendizer. É tudo para Ti, Senhor. Tudo para Ti. Não é nós, mas ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão, a tua vontade, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. See
Tu és a razão de todas as coisas. Nada faz sentido, Senhor, se não for o Senhor, se não for a tua presença, se não for a tua presença. Ela quem dá sentido à nossa vida. É a tua presença, a nossa maior riqueza, é o nosso maior tesouro. Oh, aleluia! É a tua presença, é a tua presença. Desfrute dessa presença, Deus. Desfrute dessa presença. Gratos somos a ti, Senhor. Gratos somos a ti. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando uma. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além. Coração cantando uma aleluia, aleluia, aleluia. Em meu coração, não se vergonhe, cante essa canção. Meu coração, não sei vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não sei vergonha, cante essa canção.
pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, pois não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias, 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 glórias e honra ao nosso Deus, aleluia. Te louvamos, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Diga assim: Senhor, Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Por isso nós te louvamos. Aleluia! Aleluia! Sai aí do seu pulmão. Você sabe onde fica o pulmão? Desse lado, aqui, assim, né? Fala, tem fôlego aí. Fala, tem fôlego aqui? Tem fôlego aqui? Então você vai dar uma glória a Deus bem alto agora. Você vai pegar ali, né? Enche os seus pulmões de ar. Enche aí, os pulmões de ar. Já. Levante as suas mãos e fala assim: glória a Deus! Será que ele ouviu? Não ouviu, né, Luizinho? Então vamos de novo, vai lá. De novo, enche os pulmões aí. Vamos lá. As crianças, cadê as crianças? Vamos lá, gente. Enche os pulmões. Vamos. Vamos? Enche. Glória a Deus! Aleluia! Vamos cantar aleluia, então, em todo tempo, em todo momento, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Você pode se sentar. Glória a Deus. Por mais um dia, glória a Deus. Por mais uma oportunidade que nós temos de estar na presença dEle, para louvar, bendizer, exaltar o nome do Senhor, erguer as nossas mãos, né? E se a gente não tem outra coisa a dizer, cara, aleluia, 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 aleluia. É treinar os pulmões e dizer assim: você vai cantar, você vai exaltar o Senhor, porque Ele é digno de louvor. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Vamos? Olha lá como está aqui aquela mesa, gente. Olha. Cheia de itens. Cadê o martelinho? Rosângela, está aqui o martelinho. Né? Olha só. Dá para ajudar bastante gente, né? Bastante. Não Bênção. dá? Com Não? certeza, bênção, dá sim. Não é, martelinho? Dá para ajudar bastante gente. E sabe o que é legal de tudo isso? É quando a gente aprende a ser generoso, praticando a generosidade. Não tem jeito de nós nos tornarmos generosos sem nós praticarmos a generosidade. Sabia? É preciso prática. Diga aí, é prática. Se a gente não faz, a gente não aprende, a gente não exerce este dom que o Senhor já nos deu. A generosidade. Sabe, Deus quer que você se torne exatamente como Ele é. Deus quer que você viva como Ele. Ele quer que você experimente aquilo que Ele deixou para você. Todas as bênçãos celestiais, nas regiões celestiais, que Ele destinou já para nós. Ele quer que você desfrute de tudo isso. E para nós desfrutarmos dessas bênçãos, a gente precisa, e o desejo de Deus é que você se torne cada vez mais parecido com Ele. E uma coisa que Deus é generoso. Deus é generoso. E a gente aprende a ser como Deus quando a gente vive como Deus. Quando você vive como Deus, faz as coisas que Deus faz, você passa a experimentar uma vida como se Deus fosse. Porque é exatamente isso que Ele quer que você viva. Aqui na terra, o desejo dele é que você se torne um representante dele, como se fosse Ele aqui, fazendo aquilo que Ele faria.
vivendo como ele viveria aqui. E aliás, ele já deixou um exemplo disso quando viveu aqui, porque ele esteve entre nós. Quando ele, a Bíblia diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus esteve entre nós, o Deus encarnado, e aqui viveu, e foi generoso, foi abençoador, amou, perdoou, em tudo havia generosidade. Não havia um limite, não havia limites para o seu perdão. Até no perdoar, ele demonstrava o tamanho da sua generosidade. E Deus quer que nós aprendamos a viver de acordo com a vontade dEle, para que nós experimentemos a sua boa, agradável e perfeita vontade. É o desejo do coração dEle. Então, vamos imitar a Deus. Vamos fazer como Deus faz. E assim fazendo, exercendo na prática, não é com palavras, mas na prática. Pelo exercício a gente vai, pouco a pouco, fazendo, exercitando aquilo ali, a gente se torna o quê? Experiente. E hoje nós vamos falar sobre abundância. E a abundância está diretamente ligada com a generosidade de Deus. Como Ele é generoso, Ele é abundante. E Ele tem abundância para você, Ele tem abundância para nós. Ele quer que você viva uma vida abundante. E nós vamos aqui na Palavra de Deus meditar em uma passagem que expressa bem essa pujança de Deus, esse negócio de ser tão abundante, de ser tão generoso. Existe uma expressão na palavra que fala sobre janela dos céus. Janela dos céus. E ela é utilizada na palavra aqui cerca de 9 vezes. Nós vamos aqui olhar algumas dessas vezes. Vamos lá no comecinho, pelo princípio, ou seja, quando foi que Deus usou pela primeira vez essa palavra? E por que na palavra, na Bíblia, a minha Bíblia está eletrônica hoje, tá? Por que na Bíblia, Deus, ele traz expressões linguísticas, e essas expressões, elas se repetem ao longo do livro, ao longo da palavra, ao longo da Bíblia. Só que quando a gente vai lá no começo, é importante os começos, porque é ali que se estabelece os princípios. E quando a gente pega e entende esse princípio aqui, a gente avança para frente, todas as outras vezes, a gente vai ver que esse princípio, ele também está presente aqui. E quando a gente encontra esta expressão, janelas dos céus, a gente vai ver outras traduções, comportas, enfim. Ela diz respeito sobre algo abundante, muita abundância, algo assim, sem medida. Sem medida. E a primeira vez é lá em Gênesis, exatamente no dilúvio, quando Deus fala assim, quando a palavra está dizendo assim, então abriram-se as comportas dos céus. As comportas dos céus foram abertas e uma, assim, abundante, mas assim, não, talvez como a gente esteja acostumado a ver algumas coisas aqui. Pensa numa coisa muito abundante de água, que foi capaz de cobrir toda a terra. Os cumes dos montes mais altos foram cobertos. Então tenta imaginar essa abundância de água. Imagine essa abundância de água. É lógico que a palavra em Gênesis está dizendo assim, não foi só chuva, porque chuva não seria suficiente, a quantidade de água que existe na atmosfera não seria suficiente para produzir tamanha inundação. Mas a Bíblia não fala só de chuva, a Bíblia fala também de que as fontes do abismo, elas se abriram. Então, houve um grande romper na terra, um terremoto abundante. Hoje, a gente consegue identificar isso pelos estudos aí científicos, apontam que existe um mar para baixo da crosta terrestre. Esse mar está ali, essa água está toda armazenada como se fossem cavernas. Essas cavernas são sustentadas por pilastras, colunas. E quando Deus fala sobre o dilúvio, que as fontes do abismo se abriram,
Essa água que está aqui da crosta, abaixo da crosta terrestre, para além dessa outra que a gente vê e é visível, essa água jorrou com uma altura extraordinária, de quilômetros de altura. 12, imagina 12 quilômetros, é pouco. É pouco. Agora imagina a pressão de água exercida, a pressão exercida sobre a água, para que esta água pudesse jorrar a uma altura tão extraordinária. Agora imagine, você já deve ter estudado isso, pelo menos nesse ponto a gente concorda, existiu a Pangeia. Agora imagina um tremor de terra abundante, tão abundante, foi capaz de romper as fontes do abismo, água jorrar por essas frestas a 12 km de altura, mas uma água assim tão abundante que existia aqui embaixo. Imagina aquelas colunas todas quebrando, esse peso da crosta terrestre descendo, se acomodando. Aí aquela Pangeia que existia lá, ela se separa de uma forma violenta e forma os continentes que hoje existem. Você olha e vê todas essas cordilheiras do Andes, né? Vê lá o Himalaia, e você fica imaginando como que esse negócio todo, essas rochas, essa terra, ela se formou ali, só que você vê que ela foi pressionada, e ela vai sendo pressionada a tal ponto que olhamos isso e vemos lá no dilúvio acontecendo. Água com terra vira o quê? Vira o quê? Água com terra? Barro. 300 dias, mais 300 dias, água sobre a terra, maré sobe, maré desce, maré sobe, maré desce. Depois desse violento saltar de água do abismo, né? Essa água vai descendo, as coisas, a terra vai secando, enfim. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Estou falando para você assim, se você já viu alguma enxurrada, se você já viu alguma enchente, se você já viu alguma coisa, por exemplo, recentemente teve aqui no litoral norte, uma chuvinha, causou um estrago, uma chuvinha. Mas se a gente volta no tempo, você deve lembrar lá na Indonésia, ali na Malásia, na Ásia, houve um tsunami, que saiu varrendo tudo, uma ondinha, um tremor no meio do mar, gerou toda aquela, um terremoto no meio do mar, gera uma onda violenta, aquela onda sai destruindo tudo, não sobra nada na frente. Deve ter visto no Japão também, né? Esse mesmo fenômeno causa uma destruição terrível. Por que eu quero te deixar assim? Nossa, essa grandiosidade de algo tão grande. Você nunca viu nada tão parecido com aquilo que aconteceu no dilúvio. A abundância de água, a água que está na atmosfera e a água que está embaixo, solta ao mesmo tempo, gerou uma grande inundação. E é nesse momento que surge essa expressão, janelas dos céus. Quando essa expressão aparece, você tem que ter em mente o seguinte: abundância, diga aí, abundância. Quando essa expressão aparece, ela está relacionada com abundância. Mas não é uma abundância qualquer, é muita abundância. É sem medida. E aí então a gente já conhecendo o princípio, a palavra está lá atrás, fala de abundância nesse contexto de algo que a gente não consegue medir. E a gente avança no texto bíblico, chegamos lá em Malaquias 3:10. Coloca na tela. Essa passagem aqui ela é clássica para nós no que diz respeito dízimos e ofertas. Sobre dinheiro, sobre finanças. Está aí uma área que as pessoas têm tanta dificuldade de lidar. Existe uma expressão que podemos usar, fala assim: tem gente que anda com escorpião no bolso. E ela não põe a mão no bolso de jeito nenhum, senão o escorpião pica, né? Ela vive, na verdade, escrava do dinheiro. Ou ela tem medo de gastar e ficar sem, ou ela não tem nada e ela fica ali vivendo uma vida miserável, dependendo de um dinheiro que não tem, como se escravo fosse dele, sofrendo pela falta. Outros sofrem pela abundância, porque se tornam mesquinhos. Mas note, lembra que eu falei, Deus é generoso. E Deus quer que você seja generoso. Ele quer que você viva a generosidade de tal forma na sua vida, que você possa experimentar tudo aquilo que Ele já destinou para você. Aqui nessa passagem,
Deus está falando de uma forma muito clara, não tem assim, não vamos interpretar o texto, porque Ele está aqui diante de nós. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisso, assegura o Senhor. Comprovai com os próprios olhos, se não abrirei as comportas, mais uma vez a expressão, comportas dos céus, janelas dos céus, é a mesma palavra, é a mesma expressão. E se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Esta aqui é uma promessa. Esta é uma promessa. E a palavra de Deus, ela diz assim para nós: tantas quantas forem as promessas de Deus em Cristo, você já tem o sim, você já tem o amém. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Então a palavra diz assim: tantas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo já tem o sim. Ah, pastor, mas por que eu não vivo então as bênçãos do Senhor sobre a minha vida? Aí é uma questão de entendimento. E Deus quer levar você, quer levar a gente a esse entendimento. Não basta um conhecimento, porque conhecer talvez muitos conhecem. Você já deve ter ouvido essa passagem aqui, tantas e tantas vezes. Mas não basta conhecer, eu preciso entender. Puro conhecimento não produz experiência. Mas quando eu entendo, eu passo a ter experiência, porque vivo. Eu pratico. Não é uma coisa teórica para mim, se torna uma coisa prática. E Deus quer que você pratique a palavra dele. Ele quer que você cresça, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, crescer no conhecimento é você entender isso. Entender isso significa praticar, viver, andar, como se isso fosse parte de você. Olha lá, existe uma ordem: trazer, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo. Hoje é o dia de ações de graças, né? É o dia em que a gente está se reunindo, esse último domingo do mês, na verdade, né? A gente está se reunindo para a gente falar sobre isso, para a gente discutir sobre isso, para trazer esse assunto à tona, para que ele não fique perdido, porque é um assunto tão importante, tão relevante. Quando a gente fala de ações de graça, significa: eu louvo a Deus, eu exalto o Senhor, eu agradeço o Senhor por tudo. Eu louvo a Deus pelo ar que estou respirando, porque tem gente que não está hoje podendo respirar o ar. Presta atenção, você está podendo respirar. Então, só isso já é um motivo suficiente para você se levantar e dizer assim: glória a Deus, aleluia. Eu estou respirando. Eu estou, eu tenho forças. Nós precisamos viver uma vida de gratidão. Por isso, ações de graças. E gratidão significa: pare de reclamar, pare de murmurar, viva uma vida agradecendo, 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 agradecendo. Sabe por quê? Porque Deus não reclama de nada, e Ele quer que você seja exatamente como Ele. Então passe a viver uma vida agradecendo, agradecendo, sendo grato. Observe as pequenas coisas, observe os pequenos gestos. Quantas pessoas passam pela sua vida no dia a dia, essas pessoas fazem coisas boas por você, e talvez você nem parou para agradecer, de repente nem parou para retribuir um bom gesto, nem parou para fazer alguma coisa em relação àquilo. Porque você talvez esteja vivendo uma vida que não é uma vida que expressa gratidão, e Deus está te chamando para viver essa vida que expressa gratidão. Só que existe um detalhe: quando a gente fala ser parecido com Deus, se tornar grato como Deus é, porque Deus é grato por tudo, se tornar generoso como Deus é, porque Deus é generoso, eu preciso enfrentar a situação, enfrentar, eu preciso encarar, eu preciso de frente colocar aquilo que me impede de que eu viva dessa forma. Eu preciso colocar isso de frente e me falar assim: vou encarar isso e vou vencer isso. E é por isso então que Deus estabeleceu esta ordem. Ele fala: é uma ação. A gente cantou aqui o louvor, não cantamos? Ali fala que existe uma ação, São ações, e essa é uma ação.
Ação em que você, para enfrentar essa característica humana de ser, que é uma característica egoísta, o ser humano, ele é por essência egoísta. Ele pensa em si primeiro. É difícil você ver pessoas que pensam já no próximo, no outro, além de si mesmas. Ela pensa em si. E se ela tiver algum benefício com isso, ela tiver algum favor em relação a isso, então ela faz. Mas não está fazendo pelo outro, está fazendo por si. São poucas as pessoas que a gente encontra e que vê que ela, de fato, é uma pessoa que vive uma generosidade, é uma pessoa altruísta, assim, por essência, e o que ela faz pelo outro, não pensando em si. Mas a maioria, não. A maioria não. Então a gente precisa enfrentar essa característica de ser, essa característica carnal do escorpião no bolso, e Deus estabeleceu, tem uma forma que vocês, ao fazerem, uma forma, algo que vocês, quando executam isso e fazem isso da forma correta, vocês aprendem a viver uma vida em generosidade. Por quê? A partir deste ponto, e esse é o principal, vocês vão desfazer aquilo que lá dentro de vocês ainda cogita, empurra você para uma vida egoísta e não uma vida altruísta, uma vida mais parecida com Deus. Você vai se tornando mais parecido com Deus, mas para eu me parecer com Deus eu preciso praticar. Diga aí, praticar. Precisa praticar. Hoje é um dia que você vai praticar. Por isso que nós estamos estabelecendo esse dia, para que a gente tenha um momento específico em que você vai, de fato, como a gente cantou, então eu levantar minhas mãos e adorar. Mas eu não adoro a Deus apenas levantando mãos e cantando uma música. Eu adoro a Deus com aquilo que eu tenho. Eu adoro a Deus com os meus recursos. Note que a expressão que estou usando, meus recursos, é errada. Mas eu estou partindo de um pressuposto que você pensa ainda que é seu. Mas quando você passa a entender, eu adoro a Deus com aquilo que Ele trouxe para mim, deu para mim, proporcionou para mim, eu adoro a Ele, eu reconheço que Ele existe, eu reconheço que Ele é galardoador daqueles que o buscam, eu reconheço que Deus é generoso, eu reconheço, eu confio nele. Eu confio nele para que a minha vida seja bem sucedida a partir do momento em que eu me torno dependente dele. Eu não sou dependente do dinheiro, eu sou dependente de Deus. É o Senhor quem vai abrir as portas que estão fechadas. É o Senhor que vai me colocar em caminhos que eu desconheço. É o Senhor que vai me fazer prosperar em todos os meus caminhos. Não é o dinheiro, não é a minha capacidade, mas é o Senhor que vai fazer isso em mim a partir do momento em que eu vou me tornando mais e mais e mais parecido com Ele. Então ele fala assim, olha, vocês precisam vencer uma coisa que talvez seja das principais. Vocês precisam encarar isso, encarar a forma como vocês lidam com o dinheiro, porque o dinheiro se torna tão importante para vocês que na Bíblia está dizendo que ele rivaliza contra Deus, e o próprio Deus estabelece, coloca o dinheiro como se uma entidade fosse. Ele diz assim, é um Deus, Mamon, que disputa a atenção do ser humano com Deus. As pessoas tornam o dinheiro Deus nas suas vidas, e Deus quer o quê? Fazer o quê? Te libertar disso, te livrar disso, te livrar dessa ganância de querer ter mais, simplesmente pelo fato de ter, de acumular tesouros nessa terra, aonde a traça e ferrugem ela destrói, aonde você perde. Ele fala assim, acumule tesouros nos céus. Acumule tesouros nos céus. O Senhor quer te libertar dessa forma de ser mundana, que olha para o dinheiro e vê no dinheiro a solução para tudo. Se eu tenho dinheiro, eu sou importante. Se eu não tenho, eu não sou nada, eu sou um Zé Ninguém. Se eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu mando, sabe? Pessoas que têm poder acham que têm de fato poder pelo fato do dinheiro, e elas saem pisando em cima de todo mundo. Deus está falando, isso não tem nada a ver comigo. E eu quero livrar vocês disso, libertar vocês disso. Eu quero, o desejo é, e eu já estabeleci como vocês começam a se libertar do dinheiro. Mas não do dinheiro em si, porque a Bíblia fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
o amor ao dinheiro não é o dinheiro. O amor ao dinheiro. Porque aonde estiver o seu coração, né? Aliás, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Só que quando você olha para o dinheiro e fala assim, o dinheiro, ele é um instrumento de Deus na minha vida para abençoar, seja a minha vida quanto outras vidas, você começa a pensar como Deus. Aí você vai falar, eu quero ter mais, não por ter mais, mas eu quero ter mais para poder fazer mais, como a gente está lendo. Eu quero ter mais para poder abençoar mais pessoas. Eu quero ter mais para poder ser generoso com mais e mais pessoas. Por quê? Eu quero viver uma vida parecida com Deus, para que as pessoas possam olhar para mim e ver Deus, para que Deus possa se revelar através de mim, tenha condições de se revelar através de mim na vida de alguém. Então existe aqui um começo para isso, para lidar com essa situação, com essa nossa luta contra a carne, que é egoísta, que pensa em si mesmo. Deus fala assim, eu quero que vocês sejam generosos, e vocês começam sendo generosos, praticando, e tem a primeira coisa que vocês precisam fazer, vocês precisam lidar com a questão dos dízimos, e lidar com ela da forma correta. Ele faz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele fala, tragam. Ah, mas eu vou tirar isso, vai me fazer falta. Deus está falando assim, é esse pensamento que faz com que você viva numa vida miserável. Às vezes tem, às vezes até mesmo você tem ali, vamos falar de salário, um bom salário, mas você olha e fala, não sobra nada. Ou você pode não ter, porque vive naquela miséria sempre, todo tempo, nunca tem, fica ali, como fala, né? Trabalhando hoje para pagar o almoço, trabalha de manhã para pagar a janta, sabe aquela coisa do, né? Aquela coisa sempre correndo atrás do dinheiro, doidinho para que o dinheiro corra atrás de você, você fala, nem quero, para. Só que Deus quer que você inverta as prioridades. E Ele fala assim, para inverter prioridade, para se libertar desse apego ao dinheiro, fala, olha, você precisa viver isso. Quando você estabelece na sua vida esse padrão, e você se torna o quê? Diligente. Ah, um dia faz, outro não faz, um dia faz, outro não faz, um mês faz, outro não faz. Aí é falta de diligência. Nós teremos um testemunho aqui, já tivemos outros, mas uma coisa que chama a atenção, e a gente precisa entender isso, é que nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A palavra de Deus nos diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema o Senhor. O que é temer ao Senhor? É olhar para aquilo que Ele disse com atenção. Ele fala, trazei, portanto. Eu olho para isso e eu falo, eu vou seguir isso, eu vou praticar isso. E eu vou praticar isso não porque Deus está precisando de alguma coisa de mim. Eu vou praticar isso porque Deus não precisa. É porque Deus é bom, Deus é generoso, e Deus quer que eu viva, experimente toda a generosidade dEle. Então eu começo a lidar com a situação do dinheiro, separando meus dízimos. Talvez a gente ouça um outro testemunho ainda aqui, mas é interessante a gente ver as pessoas falando assim, olha, eu passei a temer o Senhor a partir de então. E aí tudo que vem nas mãos, eu recebo agora aqui, eu já separo o dízimo. Mesmo que eu vá entregar só no final do mês, ou ali no, né? Mas eu já vou separando, porque o meu entendimento e o meu temor do Senhor é tamanho que eu falo assim, eu já separo o que eu entendi. Eu entendi que quando eu faço isso, daquilo que eu acabo de receber, eu já santifico o todo. E aí depois que eu santifico, aí sim eu vou fazer uso. E então depois de passar do tempo, você fala assim, nossa, está sobrando. Mas antes não sobrava, e agora o negócio está dando certo, está rolando, né? Eu estou me tornando um bom administrador, meio estranho esse negócio aí, mas é uma lógica que você não vai entender pela lógica humana. Porque olha só, a sabedoria dos homens é diferente da sabedoria de Deus. É diferente.
A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então não tente pensar de forma racional, lógica. Você precisa pensar em termos de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você tem fé, e ter fé significa fazer o que tem que ser feito, praticar aquilo que tem que ser praticado, aí você passa então a ter fé. E aí você se torna agradável a Deus. E aquelas pessoas que agradam a Deus, Deus tem o prazer de recompensá-las. E é nesse sentido então que nós estamos aqui nesta manhã, para falar para você que Deus é generoso. E a generosidade dele é de forma abundante, e você não consegue medir. Essa passagem está dizendo assim: vejam, prestem atenção, examinem, fiquem atentos, façam isso e fiquem observando. Façam isso e fiquem ali, matutando. Façam isso e fiquem ali falando comigo: ó Deus, eu quero ver a tua bênção na minha vida, porque eu me tornei fiel à sua palavra. Eu quero ver a multiplicação na minha vida, porque eu estou sendo fiel à tua palavra. Eu creio em ti. Isso é fazer prova diante de Deus. Naquele sentido, não é colocar Deus contra a parede. Quem faz isso? Mas é falar: Deus, eu estou atento, eu estou percebendo, eu estou aqui, eu não estou fazendo uma coisa por simplesmente fazer. Eu não coloquei no débito automático e está lá, eu nem sei se está acontecendo. Eu participo disso, eu vivo isso. Eu venho aqui no domingo, tem um domingo de ações de graças, eu levanto do meu lugar, eu venho até a frente, em culto, em louvor, em adoração ao meu Deus. Eu digo assim: tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Nada é meu, eu dependo de ti, eu não dependo das circunstâncias mundanas, eu não dependo se tem o índice de emprego está lá em cima, está lá embaixo, eu dependo de ti. Eu vivo no reino de Deus, eu não vivo segundo os valores deste mundo, mas eu vivo segundo os valores do reino de Deus. A matemática de Deus é diferente da matemática dos homens. Uma semente multiplica 30, 60, 100. Essa é a multiplicação do reino de Deus. Não dá para você explicar por questões matemáticas, viu, Andressa? Não dá para você fazer, está fazendo conta aí, para de fazer. Não dá, né? Professor de matemática já logo vai querer fazer conta. Não, a multiplicação de Deus é diferente. É diferente. E o que Deus quer de você é um coração sincero. Um coração verdadeiro, aquela pessoa que se derrama diante dele e fala assim: o teu reino em primeiro lugar, Senhor. Porque eu sei que o Senhor prometeu, há uma abundância, e eu vou viver essa abundância. Quando a gente vai lá para 2 Reis, capítulo 6, capítulo 7, a gente vê ali uma narrativa de um momento extremamente difícil que aconteceu na nação de Israel. O rei da Síria invadiu Israel. Então ele veio contra Israel. Naquela época as cidades eram fortificadas. Então as portas fechavam para que os exércitos inimigos não pudessem invadir. Só que os exércitos inimigos, eles tinham as estratégias de guerra. Eles ficavam sitiando a cidade meses após meses, meses após meses. Fechavam todos os canais que entrava água na cidade, todo lugar de provimento. Ou seja, o que vai acontecer com aquela cidade? Não vai ter alimentos. Os celeiros vão acabar em determinado momento, as pessoas vão começar a passar fome, os animais vão passar fome. E é o que estava acontecendo ali na época de Jorão, filho de Acabe. Ele estava ali, como rei, desesperado naquela situação de um cerco militar. A fome era intensa. Está escrito no 2 Reis, capítulo 7, capítulo 6. Depois você vai ler. A fome era tão intensa a tal ponto, preste atenção, a tal ponto que as pessoas estavam comercializando cabeça de jumento por valor de picanha. Você tem uma noção. Uma coisa assim ilógica. Como? Primeiro, o judeu não pode comer jumento, que é um animal impuro. Mas na fome, meu amigo, você vai comer o que vem. É olho de jumento, é orelha de jumento, é dente de jumento. Você vai ficar chupando dente de jumento pensando que é chiclete. Porque a fome é tamanha. A fome é tamanha. E ali, não tem carne nenhuma a cabeça de jumento. Só vai sobrar o quê? Vou comer o cérebro do jumento, sei lá. As pessoas estavam pagando o absurdo por uma xícara de cocô de pomba, de esterco de pomba.
Não se sabe necessariamente se para comer, acredito que não necessariamente, mas se para utilizar o esterco de pomba, porque ele era utilizado para ali adubar a terra e de repente produzir uma hortaliça. Então ele tem essa propriedade, né, de produzir, essa capacidade de produzir mais. Mas o fato é que você está pagando absurdo por coisas ridículas. O rei, ele sobe em cima do muro e ele estava ali olhando desesperado: o que está acontecendo? Por que tudo isso, né? Enfim, e uma mulher então fala: rei, me socorre, rei, socorro, rei. E o rei fala assim para ela: mulher, se Deus não pode socorrer, eu vou te socorrer. Ela: por favor, rei, por favor. Imagina o desespero. Tá, o que aconteceu com você? Olha só, preste atenção. Ela falou assim: rei, essa outra mulher aqui combinou comigo que nós íamos comer os nossos filhos. Nós comemos o dela, agora o dela acabou, o meu acabou, e ela não quer dar o dela para eu comer. Ah, existe fome extrema? Existe. E se for preciso, você chega a um ponto desse. A situação era essa, caótica naquela terra. Só que tinha um profeta naquela nação. E esse profeta se levantou e ele disse assim: amanhã, por essas horas, vocês vão ter uma fartura tão extraordinária. Vocês vão estar assim, é como se fosse assim uma moedinha de 10 centavos, vocês vão comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de trigo. A abundância vai ser tamanha, só que diante daquele caos, o ajudante do rei, o braço direito do rei, disse assim, até zombou: nem se Deus abrisse as janelas dos céus isso aconteceria. Olha isso. E o profeta Eliseu falou: então você vai ver com seus olhos, mas não vai comer daquilo que vai acontecer. Lá fora da cidade, portões fechados, haviam 4 leprosos, não podiam entrar, impuros. Se tem fome lá dentro, imagina esses coitados aqui. E eles falaram assim: sabe uma coisa? Vamos morrer de qualquer forma. Vamos lá no arraial dos sírios. Se eles deixarem a gente ficar, vivemos. Se batalha a gente, faz um favor, porque a gente já está morrendo mesmo. E eles saem, chegam no arraial dos sírios, eles olham para lá, olham para cá. Na primeira cabana que eles encontram ali, na primeira tenda, vem ninguém no arraial. Eles entram naquela tenda, ouro, prata, comida, e eles começam a comer. Isso era de noite. E eles estão pegando ali e falando: nossa, mas não tem ninguém aqui. Olha, gente, presta atenção, é a primeira tenda. Então, se você pensar em termos de um arraial, a primeira tenda é do soldado mais, porque é o primeiro que vai. O rei, ou o comandante, vai estar lá no meio, protegido. Ou seja, os oficiais estão no meio. Imagina a riqueza para o meio. Imagina. Eles pegam tudo aquilo e eles estão ali comendo o que tinha e desesperados, porque, o que é isso que está acontecendo? Aí um deles falou assim: olha, não está certo o que a gente está fazendo não. Vamos voltar e avisar o povo que está passando fome que os sírios foram embora e que tem uma abundância aqui. Eles voltam, chegam lá, chamam os soldados que ficam nos muros. E os soldados olham para ele e falam assim: é estranha essa conversa. Mas eles vão e falam para o rei. E o rei disse assim: olha só que esse rei da Síria está aprontando. Ele quer que a gente vá e de emboscada ele pegue a gente e destrua o nosso exército. Só que aí alguns oficiais disseram a ele, conselheiros: manda uma comitiva, porque a gente tem alguns cavalos que estão morrendo já. Se eles morreram no caminho, é o único que sobra para a gente. Manda eles com esses cavalos para investigar essa história. E se eles morreram também, ficaram lá. Mandou esses espias foram e voltaram. Há uma abundância, não tem soldado nenhum no arraial dos sírios. E por quê? Porque na noite eles ouviram um barulho como se de carruagens, de exército, aquele barulho estridente. Eles falaram: fujamos, porque o rei de Israel contratou o rei do Egito, contratou outros reis, e eles vêm contra nós com um grande exército, vai nos destruir. Essas pessoas saíram correndo, deixando para trás tudo que tinha, nem deu tempo de pensar. Era o livramento que Deus deu, mas tinha uma palavra de um profeta dizendo assim: amanhã, por essas horas, vocês vão ter uma fartura que nem imaginam. Só que aquele braço direito do rei disse assim: nem se Deus abrir as janelas dos céus, isso é possível acontecer aqui nessa terra. Ele falou: então preste atenção, você vai ver, mas não vai comer.
O rei designou esse oficial para ficar nas portas da cidade. Só que quando o povo recebeu a notícia de que tinha fartura, o povo saiu desesperado, ele morreu pisoteado na porta do muro. E houve um tamanho livramento. Um tamanho livramento. E a expressão janela dos céus está presente aqui. Porque assim, quando Deus faz, Ele faz de forma abundante. Deus é generoso. Você pode estar numa situação pior possível. Mas quando Deus age, quando Deus fala, quando Deus ministra na sua vida, e Ele está ministrando nessa manhã, Ele fala assim: eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre você bênçãos sem medidas. Você não vai poder voltar, mas entenda, siga o que eu estou dizendo para você fazer. Pratique a minha palavra, viva a minha palavra, tema o Senhor, você será sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você se levanta, e faremos isso já, daqui a pouquinho, você tem lá seu dízimo, sua oferta, já colocou no envelope, não colocou, já transferiu, já depositou. Aqueles que não têm aí, lá em cima, mais uma vez, terá um cartãozinho, é simbólico. Você vai pegar e falar: eu já fiz. Eu fiz porque eu fiz todos os dias. Eu separei, por exemplo, todos os dias. Entrou um dinheiro, já separei o dízimo. Entrou dinheiro, separou o dízimo. Então está separado. Em algum momento eu vou trazer. Ou vou depositar, vou transferir. Então será simbólico no seu caso. Você pega o cartãozinho, o gasofilaço vai ficar aqui à frente, você vem e deposita. Mas entenda o seguinte: não faça isso apenas porque alguém está fazendo. Eu quero que você faça isso com alegria no seu coração, com gratidão. Você vai fazer isso louvando ao Senhor. Não assim: você vai, glória a Deus, aleluia, eu tomo posse, Senhor, das tuas bênçãos. Eu tomo posse, eu venho diante de ti, eu venho à tua presença, eu venho oferecer o meu culto a ti, a minha gratidão a ti, porque eu sou grato a ti por tudo que o Senhor me concedeu. Eu sou grato a ti, você já profetiza no futuro. Eu sou grato a ti por aquilo que vai acontecer na minha vida, por todas as portas que vão se abrir, pelas janelas dos céus que serão abertas sobre a minha vida, essas bênçãos derramadas sem medida. Eu quero viver isso, Deus, eu quero viver isso. Então você vai fazer com esse coração, com essa intenção. Amém? Feche os seus olhos, Carmen. Faça a sua oração neste momento a Deus, uma oração de gratidão, que você diga: Senhor, eu entrego a Ti tudo o que sou, e também aquilo que tenho, porque o que eu tenho não é meu, foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor quem deu. Eu tenho consciência disso. Diga isso, se você tem consciência. Se ainda não tem, você vai falar: Senhor, me dê consciência disso. Espírito Santo, me dê consciência disso. Note que a sua consciência está no Espírito. A sua consciência está no Espírito. Então o Espírito do Senhor pode falar ao seu Espírito e gerar em você essa consciência. Gerar em você essa consciência. E falar assim: Senhor, eu talvez não esteja entendendo ainda a tua palavra, mas eu quero mergulhar nisso. Eu quero descobrir isso. Eu quero entender isso. E eu quero viver isso na minha vida. Se eu sou e tenho sido uma pessoa mesquinha, em nome de Jesus, eu repreendo esse demônio. É um demônio. Eu repreendo esse demônio. Porque eu quero viver a prosperidade do Senhor sobre a minha vida. Se eu tenho murmurado, se eu tenho vivido uma vida murmurando, reclamando por falta, eu repreendo esse demônio que está agindo e me influenciando, tentando me afastar da verdade. Porque eu reconheço que eu sou filho do Rei. Todas as coisas me pertencem. E eu já fui abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então daqui para frente a minha vida será uma vida segundo Deus. Eu vou viver como Deus vive, generosamente. Antes de eu viver a generosidade na minha vida, eu pratico a generosidade na vida dos outros. Eu farei isso. Eu praticarei isso. Eu exercitarei isso. Já falei no seu coração, Senhor, quando eu levantar do meu lugar, para simbolicamente ou não, fazer aquele gesto de entrega dos meus dízimos. A tua bênção está vindo sobre mim. As janelas dos céus estão vindo sobre mim.
Por isso desistindo estou. Se a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar, te adorar. Jesus, eu só queria um momento para você sair do lugar, mas mais do lugar ainda. não vou perder a guerra, te louvarei, Vamos louvar o Senhor por enquanto. é mais que estratégia, posso não perdoar, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Tudo, Senhor. Você vai ter um momento, eu vou chamar você para vir aqui à frente fazer isso. Então, por enquanto, fique no seu lugar. Mas não, meu Senhor. Aproveite esse momento para exaltar. Vai junto nesse louvor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Enquanto a minha força se esgotar, o seu anjo vai me alimentar, te adorar é o que sustenta e de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia, posso não perdoar amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim, de adorar, de sustentar e de É razão nossa. perder a guerra, te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia, posso não perdoar amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Confia nele. Cuidando de mim. Viva pela fé. Não viva pelo dinheiro, mas viva pela confiança de quem ele é. Na esperança da recompensa, porque ele é recompensador. E está desejoso para recompensar a todos aqueles que entenderem a sua palavra. Aleluia. Tempo, recado. Pede para chamar as crianças lá das salinhas. Elas também vão participar agora deste momento. Obrigado, Carla. Bom, o que hoje, né, está contado. Quanto eu tenho sido bom para mim, para minha família. E a gente, o pastor propôs, né, de eu vir aqui hoje falar. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar? E o Vinícius, na outra vez, ele também veio. Ele falou assim, amor, mas eu queria falar tantas coisas. Eu falei, reduz aí, pastor, você 5 minutos.
E aí eu queria começar falando, né, eu trato bastante com as crianças, os adolescentes, e a influência que os pais têm, né, na vida deles. E eu não esqueço a influência que a minha mãe teve na minha vida, quanto a dízimos e ofertas. Teve uma época que a minha mãe ela não trabalhava, ela ficava em casa com a gente, né, comigo e com meus irmãos, e para ajudar, ela vendia adesivo de uso. E ela cobrava, assim, barato, acho que era R$3. E ela ia juntando dinheiro, ela tinha um saquinho de dízimos e ofertas. E cada adesivo que ela vendia, ela separava. E eu via aquilo toda vez, ela separava e no final do mês ela dava. E aí eu cresci com essa imagem na minha cabeça e quando chegou a minha hora, né, eu fiz 18 anos, começar a trabalhar. Aí eu falei, lá vou eu, né? E eu falei assim, Deus, eu quero ser fiel como a minha mãe e meus pais eram, né? E então eu fiz um propósito com o Senhor. Falei assim, eu estava procurando meu primeiro emprego. Falei assim, Deus, o primeiro salário que eu receber vai ser para o Senhor, totalmente. E eu estava procurando, fiquei 6 meses procurando. E aí eu passei por as teses, e aí passei na minha primeira empresa. Só que quando a gente espera o primeiro emprego, Deus espera a primeira coisa que vem, qualquer coisa, que é só para sair de casa. E aí veio um bom emprego. Eu esperava, né, que o salário que eu iria ganhar só assim, no primeiro emprego, 18 anos. E aí foi um salário muito bom. Eu falei, agora eu vou ter que dar, porque eu vou ganhar rápido, eu vou dar. E eu dei tudo. E aí foi passando, eu fiquei um tempo nessa empresa e saí dela. E aí foi quando eu fui trabalhar no interior, né? E eu fui trabalhar no interior, fiquei um tempo lá também. E aí, em 2020, eles tiveram que me desligar por conta da pandemia. Assim, nos primeiros meses que o pessoal falou assim, ó, fica em casa, não é para ir trabalhar. Aí Deus falou assim, a gente não vai conseguir deixar vocês em casa pagando vocês. Então, fica em casa. E na época eu já era casada, já estava fora da casa da minha mãe. E eu falei, me desesperei, né, assim, por conta mais da pandemia, né? Aí ele falou, calma, você não pode ir na pilha, né, ficar falando nos jornais, vai ficar tudo certo. E o Vinícius estava trabalhando ainda. E eu falei, não vai faltar nada, em casa vai dar certo. E a gente viu algo extraordinário, porque a gente via, assim, as pessoas ao nosso redor reclamando que estavam sem emprego, que seus negócios estavam afundando. Enquanto eu e o Vinícius, a gente ficou um tempo em casa, e logo mês depois, o dono da empresa que a gente trabalhava chamou ele para voltar a trabalhar. Tá bom. E aí, depois de 2 meses, o dono da empresa falou assim, Bianca, vem trabalhar para mim porque eu estou com muito serviço, eu preciso de você. E eu falei assim, tá bom, eu vou, mas me contrata por fora, né? Então, ele me contratou pelo dobro preço que ele pagava antes, né? E enquanto outras pessoas, né, estavam assim numa luta, a gente viu os valores aumentarem e não faltou nada dentro de casa. Tanto que a gente conseguiu ajudar outras pessoas que precisavam de ajuda, realmente estavam passando dificuldade. E foi muito tranquilo assim a pandemia. E aí quando a gente passou assim, a gente fala, nossa, eu falei isso, nossa, favor. A gente pensou que a gente, né, ia ficar apertado, né, ia ter que encurtar as contas, a gente não encurtou em nada. A gente só continuou crescendo, né? E aí, no final do ano, o ministro falou assim, ó, não dá mais para ficar nessa empresa, porque está muito puxado para mim. Eu falei assim, então, sai, né? E a gente volta para Mauá, né? E aí, a gente, né, falou com nossos pais, a gente vai voltar, vai sair do interior. E a gente saiu do interior e a gente falou assim, tá, mas e agora? Onde a gente vai morar? Né? Aí minha mãe, aqui, ó, mora na minha casa. Não, doido que a gente voltasse.
E aí a gente ficou assim, foi pra casa. E estava muito caro o aluguel aqui. Muito caro, muito caro. E, a gente... e assim, ele já com um serviço em mente aqui, mas eu ainda estava desempregada. Mas assim, a gente não tem condição de pagar esse aluguel. Aí uma amiga nossa, né, que trabalha numa imobiliária, falou assim, ó, tem uma casa em Santo André, perto de onde o Rio vai trabalhar, que eu posso mostrar para vocês. Tem um kitnet também. Posso mostrar para vocês. Eu não sei se vocês vão gostar da casa. Aí quem foi ver foi o Vinícius. Aí ele foi ver a casa, né? E ele viu, falou assim, amor, não sei se você vai gostar. Né? Você não vai gostar do preço também não. Aí eu falei, quanto que é? R$1.700. Não vou. Aí eu virei e falei assim pra ele, se ela quiser curtir o meu filho. Mas falei duvidando. E aí ele foi ver a casa, aí eu falei, se for por meu filho. Ela foi, né? Ela falou assim, e ele aceitou, o dono aceitou fazer por R$1.000. E eu vou tirar a parte da imobiliária. A imobiliária não vai ganhar nada, vocês vão ter que pagar para o proprietário. Então, foi algo realmente que a gente não esperava. E como o pastor falou aqui, Deus é muito generoso. Ele dá mais do que a gente pede, mais do que a gente espera, né? Então, a gente fala das pequenas coisas. Para algumas pessoas pode ser muito simples, tanto que a gente foi uma vitória tão grande aquilo. Né? A gente ia num lugar muito bom de Santo André, né? E a gente fala das coisas poucas, que nós somos muito gratos, sabe? Porque o Vinícius, às vezes, ele vai prestar serviço nas empresas. Quem sabe que o senhor sabe, tem que comer fora, e ele não. Toda vez que ele vai, pessoas dão as coisas para ele, né? Servem, né? E pagam o custo dele. Eu falo, nossa, Deus é maravilhoso, porque a gente não tem que gastar com essas coisas. E eu quero demonstrar minha gratidão, porque desde então não tem faltado nada. Nós somos muito gratos, porque podemos ser generosos, né? E o Vinícius sempre falava assim, eu não quero ser rico. Eu quero ser rico porque rico é muito nobre. Eu falei assim, realmente, mas você sabe o que é ser rico a Deus? Não é só aquele dinheiro, é você poder ser bom em tudo que você faz, em todo lugar que você vai, você ser abençoado. Né? E a gente tem sentido isso, a gente se sente que é abençoado em todo lugar que a gente vai, no nosso trabalho, aqui na igreja, na escola. Né? Então, eu louvo o nome do Senhor por isso, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. Foi ontem, né? Passamos a minha enchimento, o Gabi mostrou ontem o trabalho aqui, mas cana. O ônibus pega lá na porta de casa, deixou aqui, né, Pedro? Glória a Deus. Aleluia! Às vezes a gente não se atenta pelo fato de que é o Senhor. Foi o Senhor que abriu aquela porta, o Senhor está abençoando. Quando Ele vê que você se torna generoso, Ele fala, Ele precisa aparecer. As pessoas precisam conhecer. Porque eles precisam ver essa generosidade dele. Agora sim, você vai se preparar para aquele momento em que você fala, Senhor, eu te dou com os meus dízimos, as minhas ofertas. Ministério de louvor, a gente tem até uma carreira na igreja aqui já. Mas já fez, sabe, Deus, eu fiz, estou aqui comprovando. Tem aquele cartão lá. Olha lá, cadê o Luizinho? Luizinho, vai lá. Fica assim, ó, mostrando aqui, ó. Faz assim, ó. Pega esse boneco que fica na frente das borracharias, né? Esse boneco de vento. Então, o pessoal desse lado aqui primeiro, né? Se levanta, sai do seu lugar, pegue lá esse cartão, ou se você está aí com o seu dízimo, sua oferta, levante e venha diante de Deus agradecer aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Arruma aí, meu Deus. Senão o pessoal vai começar as cadeiras. Enquanto isso, nós louvamos a Deus, né, cara? Vamos então, louvando ao Senhor
exaltando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Pode pessoal aqui no meio. Vai cantando enquanto você está no caminho. As crianças, olha, crianças, Henrique, se comportam. Nós estamos nos comportando diante do Senhor. Nós estamos adorando o Senhor. Esse é o momento de dar reverência. Nós louvamos Deus. Louvamos o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Louva o Senhor, exalta o Senhor, louva o Senhor, louva o Senhor. O Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Jesus não meu perdido coração, até meu tempo aqui findar.
toda exaltação, honra, glória, louvor sejam dados a Ti. Aleluias. Estenda as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar o Teu povo, a Tua igreja. Assim como Melquisedeque abençoou Abraão, eu abençoo a Tua igreja. Eu não faço aqui numa sequência sacerdotal de Melquisedeque apenas, mas eu faço por meio daquele e em nome daquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Eu faço isso em Teu nome, no nome de Jesus. Que a Tua igreja, que os Teus servos prosperem nessa terra. Haja abundância, Senhor, em seus lares. Seus celeiros transbordem. Que eles experimentem, Senhor, essa medida recalcada, sacudida, transbordante. Que o Senhor faça resplandecer sobre eles a Tua luz. Que eles brilhem nessa terra. Que eles sejam, ó Deus amado, testemunhas da Tua visitação, para que então aqueles que não temem ao Senhor possam ver a diferença entre aqueles que servem a Ti e aqueles que não servem a Ti, por meio, ó Deus amado, das bênçãos na sua área financeira. Que o Senhor faça prosperar seus caminhos, que abram portas que estão fechadas. Abram portas que estão fechadas. Que o Teu servo, a Tua serva, testemunhe da Tua provisão e reconheça: o Senhor me visitou. O Senhor me visitou. O Senhor me visitou. Que eles tenham, Senhor, a experiência do andar contigo, do andar, Senhor amado, na Tua presença e se tornar agradável diante de Ti. Multiplica, Senhor, os recursos. Esses que têm sido, Senhor, fiéis dizimistas, que compreenderam, abre as janelas dos céus e derrama sobre eles bênçãos sem medidas, que eles mesmos não poderão contar, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Se sente por um momento. Então, minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então
Aleluia. Deus seja louvado, né, pastor Guilherme? Por mais um ano de vida. Venha cá para nós orar para ti, por ti. Pastor Guilherme completa 50 anos na data de hoje. E aposentou cedo, hein? E a bênção de Abraão está sobre ele, né? A bênção de Sara está sobre ele, né? Glória a Deus. Tenta as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do teu servo, que nesse dia completa mais um ano de vida. Ó Deus, que o teu servo seja fortalecido como Abraão foi, e que os seus dias se prolonguem, se multipliquem sobre a terra. Que ele seja como Abraão foi, uma bênção. Que a bênção do Senhor esteja sobre ele, ao ponto, Senhor amado, de reconhecerem que o Senhor está com ele e que ele tem sido abençoado. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e te agradecemos, dizendo amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Domingo próximo é o nosso culto de ceia. Nosso cafezinho da manhã, não, é cafezão da manhã. Nosso café colonial, certo? Nosso café colonial começa a ser servido 8h30. Às 9h15 a gente encerra. Então se programa para chegar antes, bater um papo, comer um pãozinho, sei lá, uma tapioca, tomar um café, tomar um suco, né? E conversar, né? A tapioca, ó, né? Espírito Santo falando aqui, ó. Então, venham, gente, se programe para chegar antes, porque a ideia é você aqui poder ter esse momento de comunhão, bater um papo, conversar um com o outro, certo? Então, domingo que vem, nosso culto de ceia, e teremos, tira aqui da tela ainda, gente, depois a gente coloca. Ainda não, né? Senão o pessoal fica olhando aqui, olhando lá e não entende o que está acontecendo. Isso, ceia primeiro. Pastor Silvio Maldonado vai ministrar a palavra na igreja no domingo que vem. Pastor Silvio, né, a boa parte que já conhece, e também teremos a presença do pastor Pavão. Aí você fala, pastor Pavão? O nome dele é Pavão. Pastor Pavão é um pastor do Casarão, né? Ele estará conosco aqui também, e ele virá com a equipe, e eles vão ministrar o louvor aqui na nossa igreja. Então, domingo que vem, todos aí estão convocados, convidados, né, chamados para cultuar a Deus juntos uns com os outros, naquele momento de comunhão que a ceia do Senhor possibilita. O partir do pão, né? Vamos partir o pão juntos, duas igrejas aqui juntas, partindo o pão, louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor, e será um domingo então maravilhoso, abençoado. Todos aí então estão avisados, convocados, convidados. Amém? Joinha? Fechou. Outra coisa, agora na tela, dia 1º, sábado, 1º de abril, não é mentira, gente, é verdade. Confie, a gente não mente, nós não mente, né? Então, dia 1º de abril, Ministério Infantil aí promovendo um encontro com as crianças. Será o quê? Um culto com as crianças. Avivai Kids, né? Um culto. As crianças aqui estarão cultuando ao Senhor, exaltando ao Senhor, juntas, umas com as outras. Então, pais, se programem, se preparem, traga o seu filho. Vamos aproximar os nossos filhos da comunhão uns com os outros aqui na igreja. Vamos fortalecer os elos de família de Deus, né? Então, para que eles estejam juntos aí, possam uns com os outros ter esse momento que eles falam, nosso momento nosso de cultuar ao Senhor, nossa igreja, que eles também possam dizer assim, a nossa igreja, né? Não é isso? Que você também possa dizer, nossa igreja. Você viu lá na frente, nossa fachada? Está ficando bonito? Né? O Diogo está terminando aí, né, Diogo? Faltam umas finalizações ainda, né? Mas já temos o logo ali. À noite eu quero que você dê uma passadinha hoje ali, que à noite vai acender a luzinha. E aí você vai ver como vai ficar o foguinho ali embaixo do nosso peixe, né? Nós vamos comer peixe assado, né? Peixe significa, Jesus fala assim, fazer vocês pescadores de homens, né? Então peixe significa multiplicação, quantidade, enfim, e esse é o símbolo da nossa igreja
Avivai. Também na terça-feira, essa última terça que passou foi muito bom. Tínhamos aqui um número quase o total aqui, né, de pessoas na nossa casa de oração grandona. Essa chama Casa de Oração Grandona, né? E a gente está aí retornando às nossas casas de oração. Nessa terça também, às 8 horas, nos reuniremos e nós estaremos aí passando também detalhes sobre o funcionamento, os lugares. Você, né, que vai tomar informação, veja onde será uma casa de oração mais próxima da sua, para você poder participar. Para aquele dia, você da semana, você vai se reunir junto com aquele pessoal, vocês vão orar, vocês vão ali aprender da palavra de Deus, vocês vão comer um pãozinho de manteiga, né? Tem aquele momento de comunhão, de fortalecimento da fé. Isso é importante para nós e eu quero que toda a igreja se envolva nisso. Então, fala assim: eu vou participar. Pelo número de pessoas que estavam terça-feira passada aqui, nós teremos várias casas de oração, certo? Então, já vai pensando aí onde vai ser a minha casa de oração, quero participar, quero ficar junto com os irmãos. E a partir de terça-feira, semana que vem, a gente já tem aí detalhes de como vai ser esse funcionamento, ok? Certo? Fechou, Martelinha? Fechado. Fechou, Martelinha? Opa. Ou está filmando ainda? Tá filmando. Juliana, cadê você, Juliana? Está lá dentro? Ah, é criança? Ah, então a Juliana está lá, vocês já abraçaram ela. A Sandra, cadê a Sandra? Está aqui, Deus te abençoe, obrigado pela visita. Cadê a Jaqueline? Aqui, Deus abençoe, obrigado pela visita. Olha, vou tentar falar aqui, não sei se é um C, mas é Cideli. Que esse C aqui, gente, é letra. Como chama essa letra aqui? Letra. Não, é uma letra cheia de voltinhas assim, né? Mas é Cideli, é um C, né? Aqui. Cideli, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida, vocês que nos visitam, sejam bem-vindas. Acho que não tem ninguém mais que nos visita aqui, o resto da casa. Eu vejo essa moça aqui, mas é já da casa, né? Já faz parte. Aquele casal também já era, né? Já é da casa, né? Já foi. Aquela moça também ali, também já é da casa, certo? Fechou? Ok, deixa eu ver aqui. Ah, sim, ali, já é da casa também, né? Já é da casa, né, Ludinho? É casa, glória a Deus. A gente declara, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Domingo que vem também podem vir, essa é uma bênção. Como café da manhã com a gente, tá? Convidadas. Só é convidado quem veio aqui hoje. E receberam um convite. Café da manhã, na faixa, geleia Termancarne. Olha, gente, você não pode perder. Pão do Martelinho. Pão caseiro, o Martelinho faz. Eu mesmo, né? Viro à noite. Eu estou acreditando. Ainda bem que vai ser 1º de abril, né? Então, gente, vamos lá. Comunhão, unidade do Senhor. Abençoe a sua vida, abençoe o teu lar, abençoe a tua casa. E eu acho que é isso, né? Às vezes alguém fala, pastor, eu vou falar um negócio aqui hoje. Ensaio do teatro hoje. No teatro, vocês não saiam porque vocês vão ensaiar, entendeu? Não saiam porque vocês vão ensaiar, ok? Então, pessoal do teatro, Páscoa, né? Quando que é a Páscoa? 9 de abril. Então, dia 9 de abril é o nosso culto de Páscoa. Nós teremos aí uma peça teatral. Então, você também já está convidado. Olha só a programação da semana. Legal. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Cadê o pastor Lívia? Está ali em cima. Desce a escada dos céus. Glória a Deus. Amém. Abençoados. Felizes. Se coloquem em pé nesse instante. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos porque mais uma vez fomos surpreendidos com a tua presença, Pai, doce e real presença. Não tenho dúvida, Senhor, de que cada um aqui está saindo em paz, está extraindo com uma porção a mais, Senhor, da tua palavra, dos teus princípios, ó Pai. Senhor, nesta manhã, nós liberamos, ó Deus, as bênçãos do céu sobre a vida de cada um.
Que esse culto de ações de graça possa ser um marco na vida de cada um. Senhor, que cada um dos teus filhos aqui possa virar, Senhor, esta chave, Senhor. Hoje mais uma chave foi liberada aqui. Nós possamos, ó Deus, virar esta chave e ter as nossas vidas mudadas e transformadas, ó Pai. E sermos bem-sucedidos em tudo, ó Deus, que fizermos, ó Pai. Material, espiritual, Senhor, em tudo, Pai. Ser conosco. Nós oramos, Pai, e te agradecemos. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. Uma semana debaixo, Senhor, das tuas mãos. Nos livre, Deus, de todo mal, de todo homem sanguinário, de toda maldade, Senhor, que opera, Senhor, aqui neste mundo. Mas que nós possamos estar, ó Deus, debaixo das tuas mãos, Pai. Senhor, nós oramos e agradecemos. Estendam as suas mãos na posição de receber. Que o grande amor de Deus, Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, que a doce presença e comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe. Antes de sair, vamos pedir pelo menos uns 10 ali, tá? Um abraço, bem apertado. deixar o celular aqui. E alguém derruba o celular dele.